Uma das maiores expectativas em relação à tragédia de Brumadinho são as indenizações. Espera-se condenações exemplares pelas mortes e pelos danos da maior tragédia trabalhista do país. O acordo coletivo que está sendo negociado pela Defensoria Pública não tem data para ser fechado, mas enquanto isso, o preço das ações da Vale na Bolsa de Valores sobe e ela volta ao valor de 300 bilhões de reais. Ao longo desta semana, temos reportagens especiais recuperando tudo o que aconteceu em Brumadinho após a tragédia. Hoje é a segunda reportagem. 259 mortos já foram enterrados, mas 11 continuam sendo procurados e as famílias chegam ao final de um ano de espera com a mesma angústia do primeiro dia. Natália leva no peito a lembrança que não consegue esquecer. A irmã Lecilda é uma das 270 vítimas da tragédia com a mina da Vale em Brumadinho e ainda não foi encontrada. A gente está preso ao dia 25 de janeiro. Enquanto eu não encontrar minha irmã, eu não consigo fazer planos. A gente tem medo, fala assim, e se a Lecilda for achada nesse dia? E quando for encontrada, porque os bombeiros garantiram que todos serão, como estará o corpo? Provavelmente como tantos que já foram retirados da lama, em pedaços. Será um velório de caixão fechado, assim como todos os outros. Dignidade, eu não sei se é bem essa palavra, porque nessa história não existe dignidade, né? À medida que o tempo passa, fica mais difícil para os peritos da Polícia Civil tentarem diminuir essa angústia das famílias. Nunca o IML fez tantas identificações dentro de um mesmo grupo de vítimas e com índice de reconhecimento de 90%. Um índice, comparado com a literatura internacional, muito elevado, maior inclusive do que o que foi obtido nas Torres Gêmeas. Os corpos ficaram muito fragmentados. A gente já teve casos de 15 fragmentos identificados no mesmo corpo. No início dos resgates, as análises eram feitas pelas impressões digitais e os anúncios de vítimas identificadas eram diários. Depois, os peritos passaram a usar o exame da arcada dentária. Quando ficou inviável, recorreram à antropologia, analisando, por exemplo, tatuagens. A gente consegue identificar características daquele corpo. Alguma fratura que consolidou, um calo ósseo que se formou, um parafuso de uma cirurgia. E isso a gente compara com exames radiográficos que as famílias trouxeram aqui. Já há alguns meses, os exames de DNA se tornaram a única ferramenta de identificação e, às vezes, nem ela resolve. Nós já temos mais de 50 segmentos que não é possível a extração do DNA. Não obstante as reiteradas tentativas de extração e mesmo com toda a tecnologia disponível, que a gente adquiriu inclusive ao longo do ano, não é possível, por vezes, extrair DNA desse material. Hoje ainda há dezenas de pequenos fragmentos, como pedaços de pele sendo analisados. E todo dia chega mais material recolhido pelos bombeiros nas escavações. Essa experiência ninguém teve, ela não existe, né? Eu tenho 18 anos de polícia, eu tenho colegas com 35 anos de polícia aqui dentro do IML e ninguém nunca teve essa experiência. Experiência que marcou, transformou e ensinou. Nos tornou mais humanos, que nos fez perceber que a gente tinha que aprender a comunicar melhor com as famílias, né? Como que eu falo para uma família que eu tenho o ente dela conosco em 15 segmentos? Aprender a falar de uma forma a reduzir o sofrimento e não a aumentar o sofrimento. O filho de Jacira, o Tiago, foi identificado logo no começo das buscas. Na terça, me ligou aqui em casa e falou assim, encontramos um corpo, não vai precisar nem ser identificado, é do seu filho. Identificamos pelas digitais. Mesmo tendo sido encontrado 4 dias após o rompimento, as condições do corpo não permitiram que a família realizasse um velório, aumentando a tristeza de todos. Ele tem que ser enterrado amanhã e vai chegar e não vai poder velar. E falou assim, só 10 minutinhos. Caixão fechado, lacrado, a ponto de tirar as chavinhas todas, quebrar na minha frente para poder abrir.
Esse ritmo acelerado dos velórios e dos enterros se tornou a cena mais comum nas primeiras semanas após o rompimento da barragem da Vale. Não apenas aqui no cemitério Parque das Rosas, em Brumadinho, mas também em outras cidades da região de onde vinham alguns trabalhadores que foram mortos. Havia fila de caixões. A família de Tiago tentou evitar que ele entrasse na lista de soterrados de Brumadinho. Queriam que ele pedisse demissão depois do trágico exemplo com a barragem de Fundão da Samarco, estourada 3 anos e meio antes. Um dia, até antes, eu falei, ô Tiago, você não tem jeito de você sair lá da Vale, não por causa que eu vi o acidente de Mariana. Eu sempre adverti ele, ô Tiago, a barragem lá não tem problema não. Aí ele falava comigo, não pai, não tem não. Jacira também pediu ao filho que arrumasse outro emprego, mas o jovem mecânico de 32 anos tinha absoluta confiança na Vale. Nossa mãe, eu sou premiada de ganhar trabalhar na Vale. Vale. O respeito dos funcionários não foi retribuído pela Vale, que acabou sendo protagonista do maior acidente de trabalho da história do Brasil. 250 empregados morreram e ainda mais 20 moradores de comunidades de Brumadinho e turistas. Várias famílias destruídas, isso eu com 28 anos de empresa, é um peso muito forte para todos nós, nas costas, né? A punição tem sido mais sentimental e judicial do que financeira, já que a Vale acaba de recuperar o valor que tinha no mercado após o rompimento da barragem de Brumadinho. Na época, a empresa chegou a perder 70 bilhões de reais num só dia, o que foi inédito no país. Mas já voltou ao patamar de 300 bilhões de reais que valia antes da tragédia, com cada ação acima dos R$57. A esperança das vítimas está aqui, neste tribunal, onde a Vale vem sendo pressionada a fazer muitos acordos. Os órgãos de defesa do cidadão e também representantes dos atingidos querem que a companhia pague indenizações exemplares. As audiências sempre são acompanhadas de protestos. Como aconteceu no final de novembro, quando a Vale achou que era hora de interromper a ajuda emergencial imposta pela Justiça em fevereiro de 2019, de um salário mínimo para todos os moradores adultos de Brumadinho, meio salário mínimo para adolescentes e 1/4 de salário para crianças, incluindo moradores que estão até 1 quilômetro da calha do Rio Paraopeba. Os protestos impediram o corte total da verba, mas um novo acordo autorizou a redução de 50% nessas indenizações para quem não mora nas áreas mais atingidas pela lama e manteve os pagamentos por mais 10 meses. A Defensoria Pública está comandando o acordo coletivo extrajudicial de indenizações para as vítimas. O termo de compromisso que a gente criou, ele é tão bom, tão robusto e tão seguro para o atingido que a gente tem tido plena aceitação do acordo. Não quiseram esperar pelo acordo coletivo, que ainda não tem valor ou data para ser fechado, parentes de 3 turistas de São Paulo que morreram dentro da pousada Nova Estância. A Justiça mandou a Vale pagar quase 12 milhões de reais pelas mortes em setembro do ano passado. A Defensoria Pública ainda não tem o valor provável da causa coletiva, porque diz que as negociações têm que ser feitas devagar para não deixar nenhum dano de lado, mas as famílias que preferirem podem entrar com processo judicial. Só que ela não pode entrar no processo coletivo, usar daquele procedimento todo, ao final de ser isso não é conveniente para mim e agora eu quero entrar no individual. Ela precisa escolher previamente a porta que ela quer entrar. A Vale criou canais de atendimento para as vítimas relatarem os danos que tiveram e a forma que desejam ser ressarcidas. Para garantir que toda pessoa que se sentir lesada, sentir um dano não reparado, que ela construa sua proposta de indenização. E se houver uma determinação, uma apuração de que o que a Vale pagou até agora, a construção da composição de reparação da Vale é insuficiente, a diferença, a Vale, nesse acordo com a Defensoria Pública, já se comprometeu a pagar. Bom, nós temos aqui um balanço dos pagamentos feitos pela Vale até hoje. Segundo a empresa, são 2 bilhões e 410 milhões de reais usados em indenizações, intervenções ambientais, projetos socioeconômicos, apoio a medidas do poder público e descaracterização das barragens a montante em Minas. Além disso, doação de 77 veículos às forças de segurança no valor de 70 milhões de reais. Acordo de cooperação com a Prefeitura de Brumadinho para repasses de 32 milhões para a área da saúde, repasse de mais 382 milhões de reais a municípios que tiveram
tiveram a arrecadação prejudicada por causa da suspensão da operação de várias minas e outros gastos com treinamentos de bombeiros e defesa civil.